Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Eu sou a Nízia Ontem, você está aqui comigo. Nós estamos acompanhando na sequência o caminho que Jesus fez, que os evangelistas nos deixaram. Sigo primordialmente o Evangelho de Mateus, mas também me baseio nos outros, porque às vezes tem uma pequena diferença, mas não alteração. Mas antes de nós iniciarmos, eu peço que você deixe seu like, deixe também seu comentário e compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para a divulgação desse trabalho, que não tem outra intenção senão levar Jesus de uma forma diferente, de uma forma mais íntima a todos aqueles que se interessarem. E nós vamos ver, né, que o primeiro evangelista é Mateus, o segundo evangelista é João Marcos, que nós conhecemos como Evangelho de São Marcos. O terceiro, Lucas. E o quarto, João Evangelista, que também era um dos discípulos de Jesus. Nós vimos que Jesus, ele começou a realizar alguns prodígios, algumas curas, e aí nós vamos ver uma coisa muito interessante que Jesus vai falar a respeito de como curar-se. Mateus, na verdade, ele era irmão de Tadeu, que era também um dos discípulos de Jesus. E o seu nome, lá antes de ele ser introduzido ali naquele grupo dos 12 apóstolos, era Levi. E quando Jesus estava passando, né, Jesus passando adiante, viu um homem na alfândega, um homem chamado Levi. No Evangelho de Mateus, algumas traduções colocam Mateus mesmo, mas nas traduções mais anteriores está Levi. E então Jesus olha para esse homem, que era um publicano, e nós sabemos que os publicanos, eles eram mal vistos na sociedade judaica, porque eles eram cobradores de impostos, e eles ganhavam com isso. Então não existia publicano pobre, eles ganhavam uma parte daquilo que eles tiravam, né? Por exemplo, de uma propriedade, tinha lá uma plantação de oliveira, né, que seria azeitona, então eles davam uma parte para o Império Romano, outra parte ficava para o cobrador de impostos e, às vezes, um pouquinho para o produtor. Então, isso fazia com que eles fossem mal vistos e ninguém gostava de andar com publicano, porque aquele que andasse com publicano era também, digamos assim, contra o próprio povo de Israel. Então, Jesus, passando ali, viu, né, assentado na alfândega, um homem chamado Levi e disse: segue-me. E ele, que estava sentado na sua mesa, ali tipo de um escritório, ele levantou-se e o seguiu. Então, não teve nenhuma, mas porque eu vou. Então, ele seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pessoas que não eram, digamos assim, né, do convívio dos discípulos, que a tradução foi colocada pecadores, mas não eram leigos, pessoas que não entendiam, pessoas que não sabiam ainda qual o propósito de Jesus, muito menos entendiam ou não estavam ainda, né, entendendo aquilo que ele havia dito antes no Sermão do Monte. Então, chegaram muitos publicanos e essas pessoas, que aqui chamaram pecadores, mas não, eram leigos, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo-lhes, disse: não necessitam de médico, não necessitam de médico e são, mas sim os doentes.
vamos entender isso. Para Levi, que depois passou a se chamar Mateus, era cômodo a vida dele. Ele tinha uma vida muito regalada, ele tinha dinheiro, ele podia não ter a amizade e admiração do povo de Israel, mas ele tinha conforto. E para ele isso bastava. E quando Jesus passou por ele e falou, segue-me, ele se levantou e seguiu, sem contestar, abandonou tudo. E ainda por cima Jesus vai e recebe, né? Provavelmente ele vai para a casa dele, o Levi, que agora não era mais Levi, que se chamava Mateus, porque Jesus mudou o seu nome, e ele levou também publicanos, e levou todo mundo que estava por ali, talvez muito daqueles que foram levar o dinheiro, ou a parte que cabia ao Império Romano, ou a parte que eles deveriam dar, né? E eles estavam à mesa, sentados com Jesus. E os fariseus perguntaram aos discípulos por que ele, o mestre, sentava-se com publicanos e aquelas pessoas desprovidas de classe ou coisa assim. E Jesus falou, pois é, os doentes são aqueles que mais necessitam de médicos, os sãos já estão sãos. Então, quando nós estamos dentro da seara do mestre, realizando ou desenvolvendo as nossas tarefas, e encontramos muitas vezes pessoas que têm um comportamento ou que nos dirigem, às vezes, expressões inquietantes, ou que têm uma compreensão diferente daquilo que é a realidade. Então, nós temos que ter ouvidos para ouvir aquele ser e entender esse momento, que muitas vezes eles estão batendo a porta justamente para que Jesus abra. E nós somos ali a maçaneta. Então, nós fazemos o papel da maçaneta da porta que se abre. Porque doente, todos nós somos doentes de várias formas. Nós temos as nossas doenças físicas, que é um reflexo das nossas doenças psicossomáticas, ou seja, estão gravadas na nossa mente, estão registradas no nosso corpo astral ou perispírito. E isso nós transferimos, é lógico, é como se fosse, né, um resultado, a doença mostrar a ferida no corpo físico. Então, nós que, digamos que, como eu coloquei, somos as maçanetas, nós também temos as nossas aflições, né, as nossas angústias, muitas vezes as nossas incertezas, e até, né, a nossa ruindadezinha, ainda pequenininha, mas é ruindadezinha, tá lá, né? Então, Jesus fala que sim, né, que esses que são mais, assim, cegos, que estão mais renitentes numa crença, vamos dizer assim, controversa daquilo que Jesus explicou, são aqueles que precisam mais da nossa comiseração, da nossa palavra. E às vezes é difícil, eu entendo. Às vezes é muito difícil. Porém, faz parte daquilo que nós nos propusemos a fazer, quando nós resolvemos que nós trabalharemos, sim, na seara do mestre. Porque Jesus fala assim, na sequência, ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, não adianta eu fazer o jejum, depois nós vamos ver também logo na sequência, no próximo vídeo, no próximo programa, estaremos vendo também o jejum. Então, não adianta nós fazermos jejum, nós fazermos promessa, vou ficar um ano sem comer banana, um ano sem
sei lá, sem pintar o cabelo, um ano sem comer bolinho de chuva. E porque sacrifício para Jesus não faz a menor diferença. Não adianta. Posso pôr uma cruz pesada nas minhas costas e ficar anos arrastando essa cruz para cima e para baixo. Enquanto eu não tiver a minha consciência, enquanto eu não estiver acordada, eu não estou fazendo absolutamente nada. Não estou realizando nada dentro da sementeira da seara do Cristo. E precisa, sim, de misericórdia. Misericórdia é exatamente isso que eu acabei de falar. Saber ouvir, saber falar, porque isso significa misericórdia. E aí Jesus fala, eu não vim chamar os justos, mas também aqueles que não entendem, os injustos. Aqui está falando pecadores, mas não é injustos, porque quando nós desconhecemos vamos dizer assim, o fator primordial da estada de Jesus entre nós, que é a implantação da justiça na face da terra, então nós estaremos alheios mesmo, fazendo as coisas por fazer, e nos apegando a caminhos que muitas vezes nós teremos que refazer numa nova romagem, ainda dentro de uma indumentária carnal perecível e como a nossa. Então, quando Jesus, ele não veio chamar aqueles que já tinham toda a consciência, e sim aqueles que estavam ainda desacordados ou adormecidos. E hoje eu pergunto, será que estamos acordados? Será que nós não estamos adormecidos? Será que toda a convulsão do planeta Terra, ele não está chamando a nossa atenção que chegou a hora de nós sairmos do mundo de ilusão, do mundo dos sonhos, do mundo das sensações apenas, do mundo das emoções? Porque quando a gente fala assim, nós temos algumas palavras que nós falamos, mas que de alguma forma não é a realidade. Quando eu falo estou emocionada, então eu estou falando que alguma coisa tocou o fundo do meu coração, do meu entendimento, do meu sentimento. Só que emoção, na verdade, ainda é uma forma grosseira de eu expressar as coisas ruins que andam comigo. Por exemplo, a emoção da raiva, a emoção da inveja, a emoção da cobiça, do ciúme, a emoção da avareza, a emoção da maledicência, a emoção, enfim. Então, são essas emoções que nós temos que transformar em sentimentos. E quando eu falo assim, né, o mundo de justiça, eu não estou falando daquela justiça que fala que Deus te dê em dobro aquilo que você me deseja, ou então quando eu vejo alguma pessoa que dentro do meu conceito é meu inimigo, falo, bem feito, recebeu o que mereceu. Não, pelo contrário. Eu vou lamentar por quê? Porque ainda ela não aprendeu o que é ser justo, ter retidão de pensamento, de ações, de caminhar dentro de uma retidão. Então é isso que Jesus vem trazer para nós no aprendizado que ele nos traz, né, nos ensinamentos, que desde os primeiros momentos, né, suas primeiras palavras foram exatamente as bem-aventuranças, aonde nós ficamos cientes de tudo isso, daquilo que nós temos que ter a absorção em primeiro momento com aquilo que ele nos traz. Então, se nós entendermos o foco da mensagem do Cristo só nas bem-aventuranças, nós teremos sim um choque cultural. Porque nós vamos ter que abandonar muitas coisas que para nós
é até assim um alívio, né? Quando a gente fala, ah, eu falei, tô leve. Normalmente, quando a gente fala e tá leve, fica leve, era algo que estava pesado e era ruim. Então, dentro da nossa inocência, nós às vezes ferimos o nosso semelhante porque nós queremos só tirar aquilo que pesa, né? Que nos pesa. Então a gente fala. Então nós não estamos dentro dessa justiça. Então nós não somos justos. E nós vamos precisar sim sermos justos, termos fomes de justiça. Isso está lá nas bem-aventuranças. Porque ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E essa é a justiça. Quando eu encontro o meu semelhante, como é o meu comportamento com ele. Eu não posso ser conivente com o mal, mas eu não posso ser exigente com aquele que ainda não conhece o bem nos moldes ou dentro, né, do conceito, da conceituação do Cristo em relação àquilo que devemos fazer, daquilo que devemos caminhar. Então, Jesus ele não veio chamar os justos, mas sim aqueles que ainda não conhecem essa justiça, não tem discernimento do que é os seus ensinamentos, as suas orientações. Ele vem chamar esses para o arrependimento. É lógico que quando nós caímos em nós, né, caímos como eu caí em mim, né, aquele momento em que eu tenho falar, meu Deus, eu não sabia, agora tudo mudou porque eu entendi. Então é esse momento que nós temos o quê? Né, cair em si. E quando nós caímos em si, evidentemente que vem o arrependimento dentro daquilo que nós já realizamos e não iremos mais realizar. Então aí começa o nosso exercício em relação aos nossos atos, em relação às nossas ações, às nossas leviandades com os nossos semelhantes. Então quando Jesus fala, eu vim chamar os justos, eu não vim chamar os justos, agora nós não vamos colocar assim, então não sou eu. Ele já me chamou, já ouvi o chamado, eu já fui, e agora não. Nós temos muito que aprender ainda. Nós temos muito que absorver os ensinamentos de Jesus. E aí sim, nós poderemos, né, sermos justos, porque ainda nós cometemos injustiças nos nossos julgamentos em relação aos nossos semelhantes. Então, nós temos que ser mais clementes, nós temos que ser mais, vamos dizer assim, entender, ter mais empatia com, muitas vezes, o erro do outro. É muito difícil. Essa é a parte mais difícil que eu vejo dentro do segue-me de Jesus, né? Então, se Jesus passou por nós e falou, segue-me, então nós vamos ter que fazer todo esse trabalho que provavelmente Mateus já tivesse feito. Ele já estaria pronto, não é? Só que ele tinha esquecido, como eu já falei também em vídeos anteriores, aqueles que vieram para dar o respaldo a Jesus, para fazer com que tudo aquilo que ele trouxe fluísse de uma forma muito mais ampla, eles se fecharam e foram servir o adversário de Jesus. E Mateus, naquele momento, naquela convocação, ele caiu em si. Segue-me. Será que nós cairemos em nós? Será que nós ouviremos o chamado? Segue-me. Fica aí esse raciocínio, então, essa nossa, digamos assim, né, pensarmos durante a semana, reflexionarmos durante a semana, se nós realmente levantamos da nossa mesa, que é a comodidade, e realmente estamos seguindo Jesus. É isso. Uma boa semana para todos e um grande beijo. Até o próximo vídeo.